Bem-vindo ao Gabinete de Crise, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Vamos conversar um pouquinho hoje. Nós temos, obviamente, uma situação bastante diferente, bastante crítica. A primeira coisa, eu gostaria de uma avaliação sua como economista da crise econômica, né, decorrente desta pandemia em nível global, né, com consequências, obviamente, aqui no Brasil. Cláudio, boa noite, prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que te assistem, que são milhões. É muito importante, nesse momento, você tem claramente uma necessidade de uma reação muito forte do governo. Então, nós estamos realizando essa reação e também, a partir da liderança do ministro Paulo Guedes, de que essa reação seja temporária. O maior problema, Cláudio, é que nós tenhamos ações temporárias que pudessem ser transformadas em permanentes. Aí sim nós temos um problema grave econômico, porque gerar gastos permanentes desequilibra totalmente o equilíbrio fiscal do governo. Então, é muito importante que esse movimento intenso de mais de 600 bilhões de reais que o governo está investindo na economia seja algo de curto prazo, porque senão você certamente vai desequilibrar a economia brasileira por muitos anos. É um pouco na linha do debate que está sendo travado hoje no Congresso, né, agora no Senado, em função justamente desse pacote de ajuda aos estados. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas o que veio da Câmara, pelo menos, foi justamente essa ideia de fazer um pacote por 6 meses. E o governo federal está trabalhando ainda, eu até lhe pergunto isso em relação à Caixa, está trabalhando com um prazo menor, né? Um prazo aí de 3 meses, não é isso? Isso. Toda a liderança do ministro Paulo Guedes na economia ela é muito importante, determinante. O meu foco 100% é a Caixa. Nós temos 3 meses de extensões. Mais do que isso, nós temos mais de 150 bilhões de reais em novas linhas, mas a gente já se conhece há algum tempo, focadas. Hoje, a Caixa tem um foco muito claro na parte imobiliária, no microcrédito, sempre em operações focadas, matemáticas. Todas as operações que nós temos geram resultado positivo para a Caixa. Já foram mais de 50 bilhões, fora as renegociações de extensão de prazo. Estou falando de 50 bilhões de dinheiro novo em compra de carteira, em capital de giro, mas sempre, Cláudio, com garantia e de fato, operações que têm um rendimento muito superior ao de antes da crise, mas não tanto quanto nós poderíamos. Então, a Caixa tem um papel de gerar equilíbrio, ou seja, terminou a liquidez só nos segmentos onde nós focamos, nós entramos para reequilibrar o mercado, mas, de novo, só em segmentos que a Caixa conhece. Nós não entraremos naqueles segmentos, como aconteceu há 10 anos, por qualquer orientação, até porque o ministro Paulo Guedes e o presidente da República, Jair Bolsonaro, me dão total independência e aqui é o banco da matemática. Você tocou num ponto importante, porque quando a gente está de fora e que está acostumado a acompanhar, fiscalizar o poder público, quando há sempre aquele temor do uso, né, das estatais, dos bancos estatais, do uso político disso. Claro que agora a gente está vivenciando uma situação emergencial em que, de alguma maneira, é necessário esse uso político, né? Mas você está me dizendo que não são operações, as operações que estão sendo feitas para estimular a economia, neste momento, você falou em 154 bilhões, são operações que não vão gerar prejuízo para o banco, é isso? Nada, gera um resultado positivo, gera um lucro. Por quê? São operações que têm garantia real. Nós temos quase 100 bilhões de reais em operações de empréstimo para estados e municípios com garantia da União, seja explícita, seja implícita via os fundos estaduais e municipais. Nós temos quase meio trilhão de reais
o melhor tipo de crédito possível, que é o crédito imobiliário. Não é à toa, Cláudio, que é onde a gente está focando para normalizar. Este é um dos segmentos que menos está sofrendo com a crise. E é o segmento onde a Caixa tem mais de 70% do mercado. Então, você pergunta o seguinte, Pedro, qual é o risco? Onde que tem o risco na Caixa? Nós não estamos em crédito para grandes empresas, nós reduzimos, de janeiro de 2019 até hoje, mais de 60 bilhões de reais em operações para grandes empresas que tinham um spread muito baixo. Aí sim nós teríamos problema, porque eram operações que não davam muito resultado para a Caixa, e nós teríamos agora, certamente, que ajudar empresas que não tem nada a ver com o foco da Caixa. As operações que mais nós temos atenção são as pulverizadas para as microempresas, que nós tínhamos 30 bilhões de reais. Então, dos 700 bilhões de reais de crédito da Caixa, aquele que nos deixa mais preocupado são 30 bilhões, que é menos de 5%. E é nesses 30 bilhões que nós estamos conversando, estamos esperando a legislação, porque vai ter algum pacote econômico e em conversa com o legislativo, e sim, você me pergunta, Pedro, aonde que é o foco de vocês de realmente algo que vocês não estavam 100%? Microcrédito, nós estávamos em mais de 200 mil empresas, mas também, de novo, só emprestaremos para empresas que tenhamos expectativa de receber. Sempre emprestar é um risco, mas uma mudança total de 10 anos para cá é que temos a matemática. Por quê, Cláudio? Porque você acompanhou isso de perto. Quando a gente assumiu, fazia 3 anos que a Caixa não tinha balanço auditado, por todas aquelas coisas do passado. Então, agora, nós não queremos um novo IHCD, Instrumento Híbrido de Capital e Dívida. Mais de 40 bilhões de reais que o Tesouro Nacional teve que aportar na Caixa, porque com aqueles empréstimos que não tinham matemática, perdeu-se dinheiro e teve que aportar para a Caixa não ter problema de capital. Então, realizar empréstimos sem matemática significa que, em alguns anos, você pode ajudar temporariamente empresas, mas você vai ter que capitalizar o banco. Então, tanto meu chefe, o ministro Paulo Guedes, quanto nosso chefe, o presidente Jair Bolsonaro, chefe dele, são muito claros. Banco da matemática, e isso nos dá, para finalizar, total liberdade para ajudar, sim. Então, por que nós temos 154 bilhões de crédito, de linhas de crédito novas? Porque fazem sentido matemático. Último ponto. Santas Casas, 6 bilhões de reais. Reduzimos pela metade a taxa. E temos a garantia do SUS, do recebível do SUS. Então, são todas operações que são importantes para a economia, são importantes para a saúde, mas garantem à Caixa um resultado positivo. De fato, o passado é espantoso, né? O que fizeram, até com o uso do FGTS, há muita preocupação, até em função dessa discussão recente de você aportar, continuar usando o FGTS de forma brutal na construção civil, né? Um dinheiro que hoje faz falta, né, para o trabalhador e que foi muito mal gerido, foi gerido de forma política. Então, você mencionou aí essa linha, esses 30 bi, o apoio aos estados, a municípios, né? A gente sabe que há sempre um risco do uso político disso, então, claro, é uma preocupação. Eu lembro de uma conversa nossa, logo no início, logo no dia da posse do presidente, sobre microcrédito. Você me falou que era uma das suas prioridades, o microcrédito. De alguma maneira, essa situação de emergência precipitou algumas dessas medidas que eu imagino que estavam aí na sua gaveta, né? Perfeito. Das 7 medidas que nós tínhamos, a única que não tinha avançado da maneira como eu queria era o microcrédito. Até porque nós tínhamos urgências, nós tínhamos que resolver balanço, e ainda bem que nós vendemos tantos ativos e a preços tão elevados. Isso também ajudou muito, nos deu mais de 10 bilhões de lucro, que nós agora temos um colchão. Então, nós acabamos de criar, Cláudio, em 10 dias, um banco digital, né, de 30 milhões de clientes. Nós permitimos, eu tenho muito orgulho disso, que 30 milhões de brasileiros que nunca tinham tido acesso
a um banco e que eram as pessoas mais vulneráveis, que pegavam dinheiro a 20%, 25% ao mês, e isso não é um exagero, Cláudio, eu Sim, sei ficou na disso mão de porque estelionatário, é complicado. de financeiras, quer dizer, de novo, é o jogo do Estelionatário. mercado. Bancos, alguns bancos privados, algumas financeiras são puro estelionato, mas continue, por favor. Você sabe que eu só falo pela Caixa, mas o ponto é o que a gente fez? Me deixa muito feliz. Nós estamos ajudando e vai além do coronavírus, porque são contas de graça que vão A gente está falando do continuar de Corona graça. Voucher, né? Só para o pessoal se situar, né? Os R$ 600. Os Mas esses 600 reais. R$ 600 nós já pagamos 17 milhões até hoje de pessoas, mais de 11 bilhões de reais. Até a segunda-feira teremos pago quase 25 milhões de brasileiros. Então, assim, em 2 semanas, temos mais de 37 milhões de brasileiros que têm acesso, que fizeram o seu cadastramento no aplicativo. Então, é um sucesso muito grande e isto vai injetar quase 100 bilhões de reais na economia em 45 dias, Cláudio. Por quê? Porque são 3 prestações, mas nós pagamos a primeira, estamos pagando, e a segunda já começa agora no dia 27, e a terceira no dia 27 de maio. Então, isso, nós vamos fazer a mesma coisa com as microempresas. Temos praticamente um aplicativo pronto, vamos fazer o cadastramento via aplicativo das microempresas, só estamos esperando as condições. De novo, são condições que já foram conversadas, mas a palavra final vai ficar entre o legislativo e com a sanção ou não do presidente da República, mas nós estamos preparados, sim, para estar tanto com as microempresas, nesse apoio, nesse próximo passo, quanto com o microcrédito, porque nós temos mais 30 milhões de clientes e, sim, é um público-chave para o microcrédito. Falando do auxílio emergencial, só retomando aqui o balanço que a própria Caixa divulgou hoje, 38 milhões de cadastros finalizados, 274 milhões de visitas ao site nos quebrados, 32 milhões de ligações para a Central 111, né, onde você tira dúvidas, entra em contato, saber como é que é o procedimento, 44,6 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial, né, que é o popularmente conhecido como Corona Voucher, e a liberação dos recursos. Bolsa Família, cadastro único e aplicativo. 16,5 milhões de pessoas beneficiadas, 11,3 bilhões creditados. São esses os números. Isso. Esses eram os números de manhã, já aumentou um pouco, mas para você ter uma noção, a gente deve ter algumas novidades do Guinness Book. Batemos alguns recordes mundiais, não quero anunciar no detalhe antes, porque a gente está conversando com eles, mas hoje, certamente, pagamento de 7 milhões e meio de pessoas num dia só é algo que não existe e nos dá muito orgulho e, ao mesmo tempo, Cláudio, muita cuidado, porque é exatamente esse equilíbrio entre o auxílio econômico e o cuidado da saúde. Por isso é que a gente tem algumas pausas, alguma cronologia no pagamento, porque você imaginou 40 milhões de pessoas recebendo no mesmo dia. Então, esse equilíbrio é importante, nós já sabemos fazer, mas hoje está sendo um dia histórico para a Caixa, porque, repito, são 7 milhões e meio de pessoas, tem funcionário da Caixa até com capacete, quer dizer, tem essa questão toda, e também com os clientes, então está sendo um dia muito intenso. Pedro, a gente recebeu aqui, ao longo da semana, dos últimos dias, alguns questionamentos, muitas pessoas que estão, obviamente, interessadas, necessitadas, melhor dizendo, aí, desse auxílio emergencial, do Corona Voucher, e não estão conseguindo receber. Então, elas entram, às vezes, no site, fazem um cadastro, fica em análise. Então, eu selecionei vários casos, pedi, inclusive, para algumas dessas pessoas me mandarem mensagens narrando exatamente o que estava acontecendo, para aproveitar essa oportunidade para a gente tirar uma dúvida. Eu vou colocar aqui só o relato de uma dessas pessoas, que é a Alessandra Nascimento, moradora de Salvador, 45 anos. Ela narra que a situação dela, o impacto dessas medidas de restrição, a busca pelo Corona Voucher e a dúvida. Tá? Gostaria de colocar aqui para você ouvir. Olá, presidente Guimarães. Meu nome é Alessandra Conceição, eu sou microempreendedora
Opa, desculpa, de novo. Não, eu sou micro... Olá, presidente Pedro. Olá, presidente Pedro Guimarães. Meu nome é Alessandra Conceição, eu sou microempreendedora individual e, bom, eu trabalho como MEI desde 2017. O regime de distanciamento social impactou no meu negócio, porque eu trabalho com segmento de serviço, eu trabalho com instrução. E, enfim, eu fiz a inscrição desde o dia 7, quando lançaram o aplicativo. Não tenho acesso ao CAD único, tá? Eu sou MEI e eu estou numa situação muito delicada, porque sou eu quem garanto o sustento da minha família. E em conversa com outras pessoas que também são MEI, também do segmento de instrução, de serviços e de beleza, salão de beleza, eu tenho em contato com algumas pessoas que se encontram na mesma situação. O que aparece? A gente entra lá no aplicativo para acompanhar a situação e sempre tem análise, está em análise desde o dia 7. A situação que foi imposta para nós, como empreendedores, microempreendedores, nós não podemos garantir a subsistência de nossas famílias, nós estamos impedidos de trabalhar, de exercer as atividades que viemos exercendo. Bom, eu fiz questão de colocar isso para ti, porque eu sei, desde da tua posse aí, você sempre fez questão de ir na ponta. Você deve estar sentindo falta das tuas viagens aí, mas você sempre fez questão de ir na ponta, nas agências bancárias, conversar com as pessoas, né? Então, está aqui, já que você não pode ir, elas vêm até você. O que você pode dizer, Pedro, para a Alessandra e para as colegas dela que estão sofrendo essa situação? Cláudio, me passa o contato da Alessandra, eu vou dar uma ligada para ela, mas, assim, de uma maneira geral, ontem, provavelmente, ela recebeu, ou um grupo de amigos e amigas dela recebeu a indicação. Por quê? Nós pagamos com até 3 dias úteis do recebimento do cadastro pela Dataprev. O que aconteceu, Cláudio? A Dataprev fez um trabalho hercúleo. Por quê? Porque na lei existem uma série de questões que você tem que cruzar a base de dados. Então, tem no máximo R$28 mil em 2018. Tem uma série de questões, não é simples. E o cruzamento é cruzamento de bilhões de dados. Então, primeiro, nós só recebemos na terça-feira e começamos a pagar hoje. Então, o que aconteceu? Ontem, quinta-feira, 6 horas da tarde, 9.200.000 pessoas receberam a informação de que o pagamento estaria aprovado e que seriam depositados entre sexta-feira, o fim de semana, e segunda. Para ser exato, 3,5 milhões de pessoas receberam hoje, sexta-feira, que são aqueles que têm poupança na Caixa Econômica Federal. 1,5 milhão vão receber a partir do fim de semana, que são os clientes de outros bancos, e 4,2 milhões na segunda-feira. Como ela já é microempreendedora, provavelmente ela recebeu já hoje, na sexta-feira, ou no fim de semana, porque a partir de amanhã de manhã, no sábado de manhã, quem tem conta no Bradesco, Banco do Brasil e Itaú vai poder sacar. E na segunda-feira são aqueles das contas digitais, 4,2 milhões de brasileiros que não tinham conta e normalmente são informais, pessoas muito carentes. Então, assim, passa o contato se quiser, até é bom, e você está certíssimo, né? Foram 49 fins de semana viajando pelo Brasil, você já me conhece um pouquinho, me emociono fácil, né? Lembro do meu pai, coisas. E só quem, às vezes as pessoas perguntam, pô, Pedro, por que vocês estão reduzindo os juros? Porque é uma maluquice cobrar 14% da pessoa ao mês, quando você tem 4% ao ano de juros, e a gente está em 2,9% por enquanto, Cláudio, porque mesmo 2,9% dá quase 40% ao ano, quer dizer, a gente cobra mais de 10 vezes o nosso custo. Então, assim, a gente está mudando a Caixa, embora a Caixa seja maravilhosa, as pessoas daqui sejam maravilhosas, a gente está alterando 5%, e esse 5% você vê o que está acontecendo, que os outros 95% já eram maravilhosos. Mas, assim, para responder ela já deve ter recebido ontem a informação. Agora, já são 38 milhões de cadastros. Nós recebemos 9, nem todos serão aprovados.
O Canuto me disse que ao redor de 70% a expectativa dele de aprovação. Então, você vai ter provavelmente uns 30 dos 38 aprovados. E nós pagamos 9 até segunda-feira, devemos pagar mais uns 10 a 12 na semana que vem. Tudo isso, pelo que eu entendi do Canuto, a gente deve receber o segundo lote na segunda-feira. Mas, de novo, o grande ponto é o seguinte, se eu puder passar uma mensagem para as pessoas que te ouvem, a gente vai regularizar de fato no segundo pagamento. Esse primeiro está um pouco desorganizado, sim, porque a gente montou um cadastro de 54 milhões de pessoas em 2 semanas. Para você ter uma noção, Roberto Campos, meu amigo, presidente do Banco Central, me disse que os Estados Unidos fez algo parecido, mas muito menor, e vai começar a pagar em cheque em maio. E nós já estamos na segunda parcela ainda em abril. Então, ela também, eles todos podem ficar tranquilos, porque uma vez parte do cadastro, o segundo pagamento é automático. É simplesmente colocar o dinheiro na conta a partir do dia 27 de abril até o dia 30 por trimestre. Nasceu em janeiro, fevereiro ou março, dia 27. Abril, maio ou junho, 28, até chegar outubro, novembro e dezembro, no dia 30. Perfeito. E a terceira parcela do dia 26 ao dia 29 de maio. Tá ótimo. Você mencionou um ponto que eu gosto muito. Falou da maluquice de se cobrar 14% de juros. Qual é a tua opinião em relação à postura dos bancões privados da crise, que não é uma crise de um setor, não é uma crise de uma faixa, né, da sociedade, não é uma crise, inclusive, exclusiva do Brasil, né? Nós estamos vivendo um problema, uma crise humanitária, né, em nível global. Compreendendo o esforço que você está destacando da Caixa, compreendendo a realidade, né, do cidadão brasileiro, que precisa conviver com esses juros escorchantes, qual é a sua avaliação? Vou botar 2 perguntas numa só. Qual a sua avaliação do pacote de estímulo do Banco Central e qual a sua avaliação sobre a postura dos bancos até aqui? Você já me conhece, sabe que eu tenho vários limites do que eu vou falar por uma questão de ética, de amizade. Claro. Que eu posso te dizer de uma maneira clara, o Roberto é uma pessoa especial, como gente, amigo, e está mudando o Banco Central. Então, ele está fazendo uma série de medidas que são também medidas muito inteligentes, mas você tem um ponto, né, Cláudio, que por isso que é importante estar todo mundo andando em conjunto, porque os bancos não vão antecipar o movimento de crédito se você não tiver todas as condições, todo mundo andando em conjunto. Então, eu acredito que as medidas do Banco Central estão indo na direção mais do que correta, em volumes significativos. Eu e ele, a gente conversa sempre, né? A Caixa é o banco que tem maior índice de Basileia, ou seja, maior índice de capital e maior volume de caixa. Isso tudo consequência, porque não era assim, de todos os atos que a gente tomou a partir de janeiro de 2019, que não era assim. Pelo contrário, era bem ao contrário há alguns anos atrás. Então, a gente conversa sempre e todas as medidas, por exemplo, que a gente precisou do Banco Central, eles sempre, inclusive a conta digital. Essa conta digital não era autorizada. Não é? Ele autorizou em tempo recorde e foi muito importante, porque foi uma simplificação e a gente está cobrando zero. Então, os requisitos que nós temos para abrir contas, como abrimos 30 milhões, nunca houve no Brasil. Então, o Banco Central é ágil, é muito... eu gosto muito da atuação do Roberto e de toda a equipe. E dos bancos privados, eu não posso... O que eu posso te dizer é o seguinte, eu conheço há muito tempo, conheço muito do caráter, da maneira como as pessoas pensam. Eu penso o seguinte, Cláudio, a gente tem que fazer uma conversa mais ampla, porque os bancos acabam também tendo uma série de papéis que não necessariamente deveria ser dos bancos. Então, acho que é uma conversa, minha sugestão, faz uma live, coloca o Cândido, o Otávio, eu tenho certeza que eles vão participar, e acho que essa é uma conversa de peito aberto, até posso conversar com eles, porque é importante o seguinte, tem que ter uma conversa de peito aberto, porque muitas vezes os juros elevados dos bancos são consequências de uma série de ineficiências.
compulsórios extremamente elevados, taxas, impostos muito grandes. Então, eu acho o seguinte, o que essa crise vai nos explicar? Você consegue chegar ao cliente de uma maneira digital. Isso vai ser uma revolução. Nós montamos uma segunda Caixa Econômica em 20 dias. Isso vai ser uma revolução, porque nós montamos todo o acesso ao microcrédito, seja de empresas ou de pessoas, porque somos Caixa, esquece, se fosse uma fintech não ia conseguir, mas em 20 dias. Então, quem não se adequar a isso vai se reduzir. E, para finalizar, quando a Caixa também reduz todas as linhas de crédito, aonde nós temos foco, obriga todo mundo a reagir. A gente fez isso. Ou vai todo mundo para a Caixa, né? Ou vai todo mundo para a Caixa. A gente ganhou mais de 2 milhões de clientes antes da crise. Então, assim, é o velho slogan, vem para a Caixa. Vem para a Caixa. Só assim, né, para assustar, né, quando é a velha concorrência do mercado também, né? Então, se você não estabelece uma concorrência, fica todo mundo ali naquele oligopólio. E é o fato da Caixa ter uma posição hoje técnica e de ter, por exemplo, a gente vendeu Petrobras, que era uma maluquice, tem balanço na base de patrimônio, a mais de R$30. Só aí a gente deixou de perder 5 bilhões de reais. A gente vendeu um pouco mais técnico, NTNBs longas, títulos longos, 30 bilhões, basicamente no melhor preço possível ou na melhor taxa longa. Ganhamos uns 6 bilhões em relação ao preço de hoje. Pagamos aquelas IHCDs uma parte, vendemos ações do Banco do Brasil. O FI-FGTS que você falou tinha ação do Banco do Brasil. Por que um fundo de investimento de longo prazo tem ação do Banco do Brasil? E a gente vendeu a 50% acima do preço de hoje. Então, estas medidas que foram tomadas em 2019 ajudaram a Caixa a estar no momento em que a gente pode reduzir juros, ganhando dinheiro e ganhando clientes. Perfeito. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, muito obrigado pela tua entrevista, pelos esclarecimentos e por se dispor a responder também aos questionamentos dos nossos leitores. Estamos todos no mesmo barco, né? Então, é importante. E espero que o apelo também aí aos banqueiros, né, os dirigentes dos nossos grandes bancos, também provoque algum tipo de reação. Eu também coloco o gabinete de crise aqui aberto para ouvi-los e a gente possa, então, fazer esse bate-papo de uma forma mais aberta e mais dinâmica. Um abraço, obrigado. Forte abraço, Cláudio.